a gente vai discutir um pouco sobre como o meu projeto como que eu posso aplicar as heurísticas de Nielsen a um projeto de interface gráfica. Eu vou compartilhar o meu slide aqui. Eu não sei se a live já estava ao vivo antes, então eu vou me apresentar de novo. Eu acredito que já estava ao vivo. Eu me chamo Petra, eu sou formada em design gráfico, eu tenho um mestrado em design, eu tenho uma especialização em design editorial, né? Na verdade, eu sou design editorial. E acabei me interessando por design de interface, porque eu acredito que uma coisa colabora com a outra. Minha experiência em diagramação de revistas e livros digitais, revistas digitais, que foi uma coisa que abriu o meu interesse para o design de interface, foi trabalhar com revista digital, porque todos os links estavam ali e eu produzia botões para os PDFs, então os meus PDFs eram cheios de botão, interação, e isso me abriu muito para o desejo de aprender design de interface e talvez até aplicar aos PDFs, né, as revistas digitais. Ao mesmo tempo que eu acredito que o conhecimento dentro do design de interface pode acrescentar lá também. Então, é uma troca de mão dupla, né? Acredito que o conhecimento em design de usabilidade pode acrescentar nas revistas digitais, e acredito que o meu conhecimento em diagramação pode ajudar no design de usabilidade. Então, sejam bem-vindos, deixa o like de vocês, se inscreva, sinta-se à vontade. Vocês podem passear pelo meu canal, tem artigos que eu publiquei, que tem aqui vídeos também. Tem vídeos de uma disciplina que eu fiz de pigmentação com alimentos, que é uma das disciplinas que eu ajudei a supervisionar alunos na universidade. Então, fica à vontade. Sejam bem-vindos mesmo. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários, que na medida do que for possível eu vou respondendo, tá bom? Vamos prosseguir. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vamos lá, espero que vocês estejam vendo. Tá bom. Jacob Nielsen. Ele foi o responsável por fazer uma pesquisa de usabilidade. E nessa pesquisa de usabilidade, de experiência, né, do usuário, ele fez uma pesquisa sobre a experiência do usuário, ele identificou algumas situações. Entre essas situações que foi identificada pelo Jacob Nielsen, são 10 heurísticas, né? A primeira heurística de Nielsen é a visibilidade do status do sistema. Então, nessa heurística da usabilidade do sistema, a gente vê a responsividade da interface. Então, eu vou mostrar tudo nos slides aqui, eu estou só fazendo a introdução. A segunda heurística, a correspondência entre o sistema e o mundo real, que é mais ou menos a ferramenta cortar, e tem... Aí você põe a tesourinha, né? Ferramenta no Google, Chrome, no navegador, Edge, Microsoft Edge, você vê alguns ícones, por exemplo, como favoritos, e aí no favoritos tem uma estrela, porque essa é uma correspondência entre a ideia abstrata de uma coisa ser favorita, né? Usar o coração como para favoritar alguma coisa, ou usar uma estrelinha para salvar nos favoritos, porque há uma correspondência com o conceito do que é preferível, né? No conceito, na abstração daquilo que se gosta. Outra coisa, quando tem aquele íconezinho extensão no navegador, aí tem um quebra-cabeçazinho, extensão. Então, é uma forma que a plataforma se utiliza para interagir com o ser humano. Então, a importância do design de usabilidade e do design de experiência, que uma deve estar muito atrelada com a outra, o design de usabilidade ele não pode ser feito sem que se haja o conhecimento de design de experiência, porque senão fica precário. O design de experiência, ele surge com o objetivo de facilitar essa interação entre o ser humano e uma máquina. Então,
tentando humanizar a relação com o mecânico. Porque se a gente fosse tirar essa parte visual do relacionamento com a máquina, com o aparelho, o que nós iríamos ver seriam códigos, certo? E como nós somos criaturas mais visuais, convém que a gente se utilize dessa característica humana de ser visual para estabelecer uma comunicação visual nessa interface que separa um ser humano do computador. Então, o design de interface, ele é um meio de comunicação entre uma pessoa e uma máquina. Do mesmo jeito como um teclado que você usa para digitar, ele tem as letras e por baixo tem um botão, certo? Se tivesse só o botão, você poderia ter alguma dificuldade em saber diferenciar o que uma coisa faz do que uma outra coisa também faz. Então, a função do design de interface é facilitar a comunicação entre um ser humano e uma máquina. Prossigamos. A primeira heurística, e eu acho que eu deveria, talvez, mostrar para vocês o meu projeto, para que vocês tivessem um melhor conhecimento da minha pesquisa, do meu projeto, né? Que foi um projeto que eu fiz para uma sebo minha, que eu tinha essa vontade, esse desejo de ter uma sebo. E aí eu pensei assim, bom, eu vou criar um site para o meu próprio empreendimento. Então, eu ia fazer uma sebo esotérica, né? Ia sair comprando um monte de livro de misticismo, esoterismo, religião, e ia colocar em uma única plataforma centralizada e ia vender livros, né? E nisso que eu mesma quis desenvolver o meu site. Eu mesma falei, eu sei que eu não consigo desenvolver um site todo eu não consigo. Mas se eu fizer a interface do meu site, a interface vai ser feita por mim. Então vai ser uma coisa que vai ter a minha identidade naquilo, né? Como eu tenho essa habilidade, não é uma coisa que eu recomendo que as pessoas façam, né? Você vai aprender a fazer uma interface só para fazer um site que você quer? Sim, no caso sim, porque eu sabia fazer interface gráfica, eu aprendi isso na faculdade. Então, o que me impede de fazer, certo? Então, eu fui fazer a interface do meu empreendimento e tropecei algumas vezes, porque na época eu ainda não tinha uma habilidade muito boa em diagramação. A minha habilidade em diagramação foi algo que eu adquiri depois, né? Foi ao longo da minha experiência de formação, eu adquiri essa habilidade de diagramação. Mas não foi algo que nasceu comigo, né? Então, nessa época, eu ainda não tinha tanta habilidade de diagramação como eu tenho hoje. Se eu fizesse hoje, eu acredito que teria ficado mais sofisticado. Então, eu vou mostrar alguns erros meus aqui, porque não faz mal mostrar que a gente também erra, né? Acho que faz mal a gente não reconhecer que tem limitações, né? Porque aí a pessoa fica impedida de melhorar. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui a interface do Adobe XD, tá? É um software de prototipação. Eu tenho outro trabalho aqui também. Depois eu posso fazer uma live falando sobre isso daqui. Isso daqui foi um infográfico, tá? Isso aqui foi um design de informação que eu fiz para uma disciplina do meu mestrado, que foi de estética do livro, e eu usei esse software aqui para fazer o gráfico. Mas não é esse que eu quero mostrar para vocês, tá? O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Ó, esse daqui é o projeto, né? Do site, com os livros aqui, né? Princípio da astrologia védica. Aí aqui eu coloquei todos os livros do mesmo gênero, do mesmo segmento. E isso nós vamos ver lá na heurística, né, da liberdade de controle do usuário. Por quê? Porque aqui o usuário ele tem liberdade para fazer a configuração dos livros que serão recomendados para ele. Então, quando ele clica aqui na página inicial, aqui, ó,
que ele entra no menu, ele entra na página principal do site, vai aparecer os livros que ele mesmo configurou para aparecer para ele. Então, ele vai colocar lá, de todos os livros de misticismo, porque misticismo é um campo muito amplo, a gente tem religiões espalhadas por todo o globo terrestre, então, dentro do eixo, dentro do conhecimento, religião e misticismo, ciências da religião, esse usuário configurou a plataforma para mostrar para ele livros de astrologia védica, livros do hinduísmo. Então, ele vai lá, isso é um dos princípios heurísticos de Nielsen, liberdade de controle do usuário. O próprio usuário vai lá, aqui, ó, em configurações avançadas de busca, o próprio usuário tem a liberdade de controle. Ele define quais serão os livros que vão aparecer para ele nas recomendações. Ele não fica à mercê da inteligência do robô. É claro, se o usuário ele não tiver conhecimento, um conhecimento avançado, né, que aí a gente vai ver na sexta heurística de Nielsen, aí ele vai ser conduzido pelo robô, mas se o usuário tem conhecimento, então ele pode vir aqui e escolher, olha, eu quero astrologia, eu quero anjos, e aí o princípio da responsividade é esse, de você apertar no botão, você apertar aqui o botão e o botão mudar de cor. Ó, vamos supor que eu apertei aqui em chakra, e aí chakra muda de cor. Ele mostra, ele dá uma resposta, né, para o usuário no momento da interação. Então, foram criadas aqui todas essas pranchetas, né, até na página de compra, de entrega dos pedidos, dados pessoais, de um sebo virtual para uma livraria fictícia, correto? E agora eu vou falar um pouco dessas heurísticas de Nielsen aplicadas para análise desse projeto que vocês estão vendo agora. Vamos lá, eu vou compartilhar de novo o slide, a gente vai agora voltar para as heurísticas. Já falei um pouco do meu projeto que a gente vai analisar, já falei um pouco sobre mim, e agora nós vamos falar sobre as heurísticas, né? Correto? Acho que é o que é mais essencial nesse vídeo aqui, é apresentar as heurísticas para vocês, caso vocês ainda não saibam a respeito delas. Então, a primeira heurística de Nielsen é a heurística da visibilidade do status do sistema. Então, por exemplo, quando o usuário clica lá no botão gostei, o botão tem que dar uma resposta para ele, para o usuário saber que o botão foi executado, que aquela ação teve uma resposta. Então, por isso que é responsividade. Responsividade, o botão teve uma resposta, ele deu uma resposta para o usuário. Então, aqui nesse botão ali, por exemplo, é um menu. Então, no menu, vocês vão ver, por exemplo, que tem uma barra. Ó, vou mostrar aqui para você a barra. Tá vendo aqui a barra? Vou mostrar a barra primeiro aqui, ó. Aqui tem uma barra, tá vendo? Ó, categorias. Deixa eu vir aqui em protótipo. Ó, categorias. Os livros que foram preferíveis pelo usuário. Livros recomendados, dica de livro. Então, a plataforma vai dando uma resposta para essa interação. O usuário interage com o botão leva o usuário para algum lugar. Vocês conseguem ver que aqui ficou branco? Quando o usuário clicou em livros recomendados, a plataforma ficou branca. Deixa eu mostrar aqui para vocês, na interação mesmo. Ó, livros recomendados, ó, tá vendo que ficou branco? Ó, dica de livros, ó, tá vendo que ficou branco? Então, eu estou mostrando para o usuário que o botão, ó lá, eu cliquei, eu consegui clicar, porque ficou branco. Tá vendo? Ó lá. Houve uma resposta da plataforma. A plataforma respondeu aqui, ó. Ó lá. A plataforma respondeu. Eu cliquei em astrologia, ó lá. Só livro de astrologia. Tá vendo? Ó. Agora, quando não tem uma responsividade, eu vou mostrar para vocês agora que isso é uma falha do meu projeto. Por uma questão também de tempo e tudo, né? Mas aqui, ó, comprar. Tá vendo que comprar não teve uma resposta? Ó lá, ó, finalizar pedido. Eu vou clicar e não vai
dá uma resposta. Olha lá, mudou a interface, veio para um pop-up, mas o pop-up não mostrou que aquele botão foi clicado. Ó, cancelar. O cancelar deveria ter ficado vermelho, entende? Finalizar pedido deveria ter ficado cinza, para a pessoa ver que o botão clicou, correto? Então, esse é o princípio da visibilidade do sistema. A segunda heurística de Nielsen é a heurística da correspondência entre o sistema e o mundo real. Então, eu coloquei uma foto bem do mundo real aqui, né? É um carrinho, e lá no site tem o ícone do carrinho também. Aí, aquele exemplo que eu dei, você vai fazer uma busca, então tem uma lupa. Porque a gente usa na interação, na comunicação, nós usamos códigos, nós usamos símbolos. E aqui são ícones, né? A gente pode até entrar na questão semiótica da heurística, né? Na questão semiótica dessa heurística, né? Do ícone. Se você vai entrar numa pasta, aparece um ícone de uma pasta. Se você vai fazer uma busca, aparece uma lupa. Se você vai favoritar, aparece uma estrela. Então, tudo isso é uma maneira da gente se comunicar e é um tipo de comunicação que é universal. Então, você não vai precisar mudar a plataforma quando você muda de região. Uma mesma plataforma pode se aplicar para pessoas em diversos lugares do planeta. A gente pode ver isso, por exemplo, em plataformas que são universais, como, por exemplo, o Instagram. Você dá o joinha, você dá o like é um coração, e o coração é entendido por todos os seres humanos como um afeto, como uma questão afetiva, como uma questão que mexeu com a afetividade, com o afeto, com as emoções daquele usuário. Então, em todos os países, esse ícone ele serve para comunicar uma mesma ideia. Então, a gente tentar alcançar a universalidade dos sentidos é muito desejável, inclusive porque uma das heurísticas de Nielsen é a heurística do reconhecimento ao invés da memorização. Ó, sexta heurística de Nielsen, reconhecimento ao invés de memorização. Então, quando você tem um código que tem um viés universal, você consegue se comunicar através do reconhecimento. A terceira heurística de Nielsen, para a gente não se alongar muito, e a gente conseguir concluir aqui essa apresentação, eu estou adorando fazer isso daqui, tá, gente? Deixa o like de vocês, comenta, compartilha, deixa dúvidas também aqui. Quando eu puder, eu vou responder também. Vem, deixa o seu comentário, não fica com vergonha, dúvida, essas coisas todo mundo tem. E se eu não souber responder, eu vou procurar. É bom até que gera um conteúdo. É bom que a dúvida de vocês pode se transformar em um conteúdo. Então, vem junto comigo, me segue, deixa o seu like, fica aqui comigo e me deixa a sugestão de conteúdo para a gente produzir. Tá bom? Então, vamos lá. A terceira heurística de Nielsen, ele é o controle de liberdade do usuário, que foi aquilo que eu falei para vocês, é dar ao usuário a hipótese, a chance e a possibilidade de ele mesmo configurar, fazer a gestão das peças, né, da interface que vão aparecer para ele. Então, por exemplo, permitir que o usuário troque a cor, permitir que o usuário coloque preto, coloque o fundo preto, permitir que o usuário coloque, mude a tipografia, né? Isso daí também se serve para design de livros, não se aplica só para design de interface. Então, se eu tenho um livro digital, lá no Kindle, você já viu que no Kindle a plataforma te dá a liberdade de você escolher a tipografia que você quer ler? O tamanho da fonte que você quer usar. Então, isso que é o controle de liberdade. E aqui no exemplo que eu dei para vocês, eu fiz o site já pensando nisso, porque o conhecimento que se tem em misticismo, esoterismo e religião é muito amplo. Então, é necessário que a pessoa tenha uma busca refinada. Eu quis fazer essa plataforma para centralizar o conhecimento, para centralizar o conteúdo místico, né? Então, a pessoa... De que adianta eu fazer uma plataforma que centraliza o conhecimento para que a pessoa possa comprar o livro que ela tem interesse? Então, aquele livro dificílimo de encontrar, porque o conteúdo esotérico é realmente muito difícil de encontrar na internet.
a pessoa vai lá e encontra no site para comprar material físico, entendeu? Às vezes um livro antigo que eu peguei no acervo e tal. Então, era essa a ideia. Então, eu quis favorecer muito a liberdade do usuário na interação com a plataforma, de tal modo que o usuário coloca aqui, ó, o nome da editora, o idioma que ele quer o livro, e o preço aqui também, né? E o preço de tal valor a tal valor, que é o quanto o usuário tem para pagar, porque a gente está falando de venda também. Aí, opções avançadas. Vamos para as opções avançadas. Opções avançadas. Aí, quando o usuário clica aqui em opções avançadas, a gente vem para essa interface aqui, ó. Olha lá, olha as opções que ele tem. Origem internacional, tipo, livro, mas pode aparecer outros tipos aqui também. Olha lá, tipo livros. Olha lá, livro, preço. Aí aqui ele pode ele mesmo clicar, livros clássicos, livros antigos. Só que essa interface aqui, ela tem um problema, tá? Do minimalismo, lá na 8ª heurística de Nielsen. Ele tem um problema de minimalismo, tá? E tanto que eu vim aqui, eu reduzi a quantidade de informação na interface. Vocês conseguem ver a diferença aqui, ó? Olha o tanto de informação que tem aqui. Olha o tanto de informação que tem aqui. Eu diminuí a quantidade de informação visual, porque estava com a baixa pregnância. Estava com a baixa pregnância, isso é, com a baixa capacidade de leitura. A baixa pregnância lá em Gestalt significa que a pessoa não está conseguindo fazer uma leitura muito bem pelo excesso de informação. Enquanto uma alta pregnância é que a capacidade de leitura está maior em decorrência do minimalismo. Outra heurística de News, o reconhecimento de padrões. A gente já vai chegar lá, tá vendo? Eu coloquei os iconezinhos tudo um do lado do outro. E olha como estava antes. Antes estava assim, ó, olha lá. Olha como que estava antes. Bolinha aqui, carrinho aqui, tudo meio avulso. Então a pessoa tinha que ficar ali na interface procurando as coisas, né? Para onde eu vou, de onde eu vim. Não. Então eu vim aqui, facilitei, apliquei a heurística de Nielsen e coloquei aqui, ó, um do lado do outro, seguindo um padrão de comunicação visual, certo? E reduzi bastante a quantidade de elementos informacionais na plataforma, certo? Outra coisa que eu dei a opção de buscas avançadas, e isso aqui implica na responsividade, né? Na responsividade não, implica na liberdade de controle. Porque o usuário ele vai vir aqui, ó, buscas avançadas, fala astrologia, esses aqui são os mais procurados. Outra coisa que implica na responsividade. Eu venho aqui, ó, livros recomendados. Categoria de livro, busca avançada. Clica aqui em astrologia, ó lá. Só livro de astrologia. Busca avançada. Esse daqui, ó, só livros dessa categoria. Só que ao mesmo tempo eu também deixei aqui dica de livro. Então o público esotérico tem essa questão assim de não reconhecer a aleatoriedade, né? Então para as pessoas esotéricas o aleatório não existe, né? Então todas as coisas que vêm ao acaso na verdade fazem parte de um grande propósito espiritual. Então, por isso que na minha plataforma, na minha interface gráfica, eu coloquei a opção de dica de livro. E essa dica de livro vem uma coisa totalmente aleatória. E aí, a pessoa que está ali interagindo com a plataforma vai pegar aquele livro aleatório, vai fazer a leitura, se for do interesse da pessoa, aí vai misturar tudo, né? De todos os conhecimentos de religião, de misticismo, de tudo, e vai aparecer ali para ela. Pode não ser o que a pessoa quer, né? Quando ela está ali procurando um livro, quando ela está ali, tudo bem? Você que entrou, a gente está aqui falando sobre interface gráfica, eu estou fazendo análise de projeto, tá? Análise de um projeto de interface gráfica, me utilizando das heurísticas de Jacob Nielsen, tá bom? Se você não sabe quem é Jacob Nielsen, ele foi um pesquisador da área de interface gráfica, e ele desenvolveu 10 heurísticas, e essas 10 heurísticas estão sendo aplicadas à análise de um projeto de interface gráfica para uma sebo virtual. E essa sebo virtual é um projeto meu, tirado da minha própria criatividade. Nesse momento, nós estamos falando sobre a heurística de liberdade de controle de usuário. Agora a gente vai falar da consciência de padrões. A consciência de padrões, tá? Que consciência de padrões, ela é basicamente isso daqui, tá vendo?
Todos os ícones são redondos, então ali segue um padrão. Segue o padrão de que os ícones, eles têm o mesmo estilo gráfico, né? Então você vê ali que são formas mais arredondadas, com exceção do carrinho, mas ainda assim ainda segue um padrão. E o padrão de cor também, porque o site ele se utiliza da cor preto e da cor roxo, que são as cores do misticismo, né, as cores do esoterismo. E aí o que aconteceu? O reconhecimento ao invés de memorização é outra heurística que eu aproveitei para colocar no mesmo slide. Olha como que os ícones estavam espalhados. O carrinho estava aqui, o outro ícone estava aqui, olha esse aqui que não tem nada a ver com estilo. Olha esse sinal aqui, o que é isso aqui? O que é essa interrogação aqui? Então, o usuário, no momento que ele está fazendo a interação com a interface, ele vai olhar para esse ícone e vai ficar se perguntando: o que é isso aqui? Para que serve esse botão aqui? Aí ele vai ter que reconhecer, ele vai ter que memorizar que essa interrogação quer dizer alerta. Por que a gente só não põe o sininho? Vamos usar o sininho, que é uma linguagem universal, que está aí no design de interface, que está no planeta todo, né? Se você for lá no Japão, o sininho é usado do mesmo jeito, lá no Instagram. Entendeu? Se você for em outro país, você vai usar um Instagram e você vai ver o sininho. Então, isso já é um ícone universal, isso já é uma linguagem de comunicação de web design, de design de interface, que é universal. Então, vamos usar o reconhecimento ao invés da memorização, porque o usuário não é obrigado a se recordar que uma exclamação é um sinal de alerta. Entendeu? Prevenção de erros. Prevenção de erros se bifurca para dois caminhos, né? Existem os erros que acontecem quando o usuário ele não tem conhecimento daquela função, então ele clica no botão errado, ele não tem conhecimento do para que serve esse botão. Eu não sei para que serve esse botão. E ele vai lá e clica sem querer no botão e às vezes não consegue mais sair de lá. No momento de navegação, se perde no meio da navegação. Então, isso pode acontecer. Então, o que é recomendado aqui na heurística? Na quinta heurística de Nielsen é recomendado o quê? Que o designer ou o programador ajude o usuário a não cometer erros. E como que eu vou fazer para o usuário não cometer um erro? De clicar no botão errado? Reconhecimento ao invés de memorização. Para o usuário não clicar no botão errado, por engano, por erro, por achar que aquele botão vai fazer uma coisa que não vai fazer, se eu apertar nesse botão aqui, eu vou me inscrever. Então, já se inscreve, já deixa o seu like, comenta, me dê uma sugestão. Se você tiver dúvida, deixa a sua dúvida aqui, certo? Então, vamos lá. Então, você não sabe para que serve esse botão. Você vai lá, clica, você pensa que você vai comentar, e aí, na hora que você vai clicar em comentar, o botão acaba curtindo, fazendo outra coisa. Foi um engano. E esse engano aconteceu por causa de uma falha da equipe de design de interface. E como que eu faço para que esse usuário não caia nesse erro? Eu vou evitar, eu vou prevenir, eu vou fazer uma prevenção de erro, eu vou prevenir que esse usuário erre, certo? E existe o erro que acontece por deslize. Por exemplo, você vai apertar um botão e aí, sei lá, um botão está perto do outro. Tem dois botões assim, um perto do outro. E aí você vai lá e sem querer aperta no botão errado e vai parar lá na outra página que você não queria, tem que voltar, tem que recarregar a página, perde a inscrição, perde tudo, entendeu? Acaba se perdendo e sai até do site e uma compra que ia ser feita deixa de ser feita. A pessoa até desiste de fazer a compra. Então, nesse caso, o designer de interface ele tem que se antecipar. Ele tem que saber mais ou menos e pensar assim, olha, se o meu usuário clicar nesse botão, esse botão aqui pode levar ele para outro lugar. Então, a gente vai afastar um botão do outro. Correto? A gente vai afastar um botão do outro. Ou então, vamos deixar o botão maior, aumentar o tamanho do botão, e por aí vai.
Outra coisa, explicação do erro. Às vezes o site vai estar em manutenção, às vezes o site não vai estar funcionando. E aí o cliente vai ficar lá entrando na página, lá clicando e não vai conseguir. Então vai lá, dá um recado, explica para o seu cliente, explica para o seu usuário, diz para o seu usuário, olha, o site está em manutenção, ainda não está pronto não, mas vê essa página, clica aqui nessa página, acessa esse link, e por aí vai. Mas isso aqui já é uma outra heurística. Então vocês conseguem ver aqui que uma heurística corresponde muito à outra. Então, as heurísticas, elas interagem entre si, uma tem um pé lá na outra, né? Então, você vê que a prevenção de erro, de alguma forma, tá relacionado com um diagnóstico, né? Com a solução do problema, de como você vai instruir o seu usuário a arrumar aquilo ali. O padrão, o reconhecimento de padrão, tem a ver com a heurística do reconhecimento ao invés da memorização. Então, uma heurística troca com a outra, né? Você pode perceber esse padrão. Nós estamos falando, gente, sobre as heurísticas elaboradas por Jacob Nielsen. Quem é Jacob Nielsen? Esse senhor aqui. Esse é Jacob Nielsen e ele fez uma pesquisa de experiência do usuário e dessa pesquisa ele extraiu 10 heurísticas. Diagnóstico de erro, ajuda e documentação, minimalismo, flexibilidade e experiência de uso, que isso que a gente vai começar a ver agora. Outra coisa, eu sou @petra_bookdesign, porque eu sou formada em diagramação, eu sou diagramadora. Mas eu sou uma diagramadora com o pé ali no design de interface. Então, eu tenho uma experiência com design de livros digitais. Eu tenho uma experiência com design de revistas interativas. Então, eu gerava PDFs interativos que a pessoa clica no botão, vai para o link, clica no botão, escuta música. E eu fiz um trabalho jornalístico pesquisando todas as bandas da minha cidade e colocando em um único PDF. Então, fui lá, saí pegando tudo de informação desde o início do rock no Brasil até os dias de hoje de todas as bandas da minha cidade. E coloquei dentro de um PDF interativo, então virou um grande pendrive, né? A minha revista virou um pendrivezão, que a pessoa clica lá e já vai direto para a banda. E isso me abriu uma vontade imensa de adquirir habilidades em design de interface. E acredito que as minhas habilidades de diagramação vão somar para essa área também de profissional, né? Uma troca recíproca, né? A minha experiência de diagramação soma no design de interface gráfico e a experiência a experiência em si do usuário soma para a minha realidade de design editorial, no quesito de PDFs interativos. Eu trabalho com PDFs interativos. Vamos para a próxima heurística de Nielsen. Agora você já sabe quem é Nielsen. Jacob Nielsen, um pesquisador da área de design de experiência. E a 7ª heurística dele, já estamos acabando a nossa apresentação, é a flexibilidade e experiência de uso. Essa flexibilidade e experiência de uso, ela está atrelada com o controle de liberdade do usuário. O que significa isso? Que o usuário ele pode ter a liberdade de personalizar a plataforma, sair, entrar, clicar, de excluir uma conta. Eu falo, cansei de fazer parte dessa página aqui que só fica me mandando notificação no e-mail. Então eu vou cancelar minha inscrição. Isso é uma forma de você ter uma liberdade de controle no site, né, no aplicativo. E a flexibilidade e experiência de uso tem um pé nessa heurística de liberdade de controle do usuário. De modo que, se a gente for ver o que tem por trás de um botão, nós vamos ver códigos, certo? E aí, o que acontece? Um dos exemplos que a gente tem aqui é o Linux. O Linux, ele permite uma experiência de uso que o usuário pode alterar completamente um código-fonte ali do programa, né? Fazer toda a instalação por meio de códigos e tudo, porque é um software que permite essa flexibilidade de uso. Você personalizar, você ir manualmente fazer uma coisa. Então, como que isso pode se aplicar ao design de experiência?
A partir do momento que você tem um site, que você acrescenta a possibilidade do próprio usuário inserir um comando, como um Ctrl+M. Então, quando você apertar no Ctrl+M, você vai direto para a página de pagamento. E o usuário vai lá e faz essa programação. O próprio usuário programa esse comando. Ele fala, olha, página de pagamento, Ctrl+P. Então, eu estou aqui mexendo na Amazon, eu dou um Ctrl+P, eu vou direto para o carrinho. Eu vou direto para a página de pagamento. Eu dou um Ctrl+H, eu vou direto para o home. Eu vou direto para a página inicial. Então, um bom design de interface, ele respeita a experiência de uso personalizada. Ele permite que a pessoa, que o usuário tenha flexibilidade para alterar uma cor de fundo, tenha flexibilidade para mudar uma tipografia, mudar uma fonte, para mudar, colocar para audição. Isso daqui tem tudo a ver, gente, com design de acessibilidade. Se vocês não sabem, com certeza não sei se vocês vieram para cá a partir do link do que eu postei lá no LinkedIn, ou se vocês vieram a partir do YouTube, mas eu tenho um curso, eu fiz uma formação breve de 2 horas em design de acessibilidade digital, para inclusão de pessoas especiais em aplicativos e sites. Então, essa heurística aqui de flexibilidade e experiência de uso tem tudo a ver com inclusão digital. É você abrir a possibilidade de que o usuário de um site, de um aplicativo, tenha deficiência auditiva e que possa botar o site para ler para ele, para descrever imagens, para descrever cenas, para descrever um produto, certo? Então, vamos avançar um pouco para a gente não perder o tempo aqui, né? Minimalismo, alta pregnância. Gente, isso é um princípio de Gestalt. Se você é designer, você que está me assistindo aqui, você que está aqui comigo, se você é designer, você tem que agora procurar Gestalt. Isso é a base, é o ABC da comunicação visual. Eu não sei, eu não sabia. Eu me formei em design gráfico, passei por isso na faculdade, mas passei por cima. Olhei e falei, ai, que besteira, eu não vou perder meu tempo com isso. Mas isso daqui é importantíssimo para tudo que você for fazer na sua carreira enquanto uma pessoa programadora de interfaces gráficas. E não só, mas se você for criar uma imagem para uma capa de um livro, se você for criar uma imagem, um diagrama para uma revista, qualquer coisa que você for fazer, você vai precisar de ter conhecimento na estrutura da sintaxe, na sintaxe da linguagem visual. E o que é isso? É você saber usar uma cor. E vamos lá, agora eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Você consegue ver que nessa imagem o fundo está amarelo? E o ícone, a imagem ali, o símbolo, ele tá preto. Essa é uma combinação que gera um alto contraste. Por quê? Porque o amarelo, ele tá numa matiz do amarelo muito saturado. Ele tá numa matiz do amarelo que é extremamente saturado, que tá forte o amarelo. O amarelo não tá amarelo mais apagado, o amarelo tá forte. E aí a gente tem o preto, que é uma cor de contraste. Se a gente tivesse colocado um branco ali no lugar do preto, teria gerado uma outra sensação. Olha só como que tudo muda dentro da sintaxe da linguagem. Mas vamos falar daqui da pregnância, tá? Uma baixa pregnância quer dizer o quê? Que a capacidade de leitura está precária. Que a pessoa não consegue fazer uma leitura visual porque a leitura está precária. E uma alta pregnância quer dizer um nível maior de minimalismo, e, em decorrência desse minimalismo, a capacidade maior de leitura. Então, alta pregnância, eu tenho uma boa capacidade de leitura. Uma baixa pregnância, eu tenho uma baixa capacidade de leitura em decorrência de um volume de informação. Então, na oitava heurística de Nielsen, a heurística do minimalismo, eu associei na Gestalt lá com a alta pregnância, é basicamente isso. Olha o tanto de informação que eu coloquei aqui. A capa tá cheia de livro, aí junta com esses 5 livros aqui, ó, 10 livros em uma única interface, gente. Olha o nome do livro, bem pequenininho aqui, não dá nem para ler, não dá nem para saber o que é. Né? Olha os ícones tudo espalhado aqui. Então, aqui nesse exemplo que eu estou dando aqui, ó, a quantidade da pregnância está baixa. Não, a pessoa não consegue estabelecer uma leitura visual da interface. Porque tem tanta informação que a pessoa simplesmente não consegue fazer a leitura. Aqui tem uma baixa pregnância, uma baixa capacidade de leitura visual.
Enquanto aqui, nessa interface minimalista, eu coloquei um anúncio aqui melhor, ó, o anúncio nas cores, mais ou menos, gerando uma harmonia, se a gente levar para Gestalt, criando uma composição harmônica. E elementos visuais, olha só, 3. 1, 2, 3, 6. Ao contrário daqui que tem 10. Então, o minimalismo favorece a leitura visual. Nona heurística, diagnóstico de erro. Olha o Googlezão aqui, ó, o pai das pessoas que não sabe fazer as coisas. Tá aqui, como descobrir o endereço URL de um servidor. Step 1, coloque no botão inicial e depois em executar. Clique no botão inicial. Step 2, digite CMD, comando, e aperte Enter. Então, é mais ou menos o passo a passo. Então, quando o usuário entrou no seu site e o site deu erro, e falou, olha, não, o cara tá clicando e o negócio não funciona. No terceiro clique, a plataforma já tem que mostrar o porquê que não está funcionando. Vai falar, olha, desculpe, sinto muito, vamos resolver esse problema aqui de interface. Para você, se você quiser resolver manualmente, vá até o configurações, lá em configurações, entre clique no botão, aí vai dizer lá o botão, né? Eu não estou conseguindo pensar agora em uma ideia. Mas aí lá em configuração, vai na ferramenta aplicativos, desativa a função de cookie, por exemplo, desativa a função ou ativa a função de cookie, esse tipo de coisa. E aí o usuário, ele vai seguir os passos. E aí você pode acompanhar o passo junto com o usuário, né? Clique aqui, aí o usuário clica. Aí você agora faça isso aqui, aí uma seta. Faça isso aqui, aí o usuário faz. Aí já vai indo, acompanhando junto com o usuário para resolver o problema. A nona heurística de Nielsen, ajuda e documentação. O que isso quer dizer? Era para essa seta aqui ficar fazendo assim, apontando, né? Ajuda e documentação é você mostrar para o seu usuário como que ele faz. Ó, você pode perceber, por exemplo, quando a pessoa vai digitar o número de um cartão. Ele fala, coloque os 3 últimos dígitos do cartão. Aí aparece um círculozinho assim, mostrando os 3 últimos números do cartão. Porque você está dando uma instrução para o usuário, sem você saber que ele sabe ou não. Porque ele pode não saber o que é. Então, você está mostrando para ele como que faz. Você vê que uma heurística tem uma relação com a outra. A 10ª heurística tem uma relação com a nona. Enquanto a nona heurística está focada na resolução de um erro, a 10ª heurística está focada na questão de instruir o seu usuário a fazer uma coisa que ele pode não saber como faz. Então, quando você entra no site pela primeira vez, lá no Canva, por exemplo, ele vai aparecer, ó, é assim que você faz um design. Você pega o pincel, você pega esse botão e faz assim e tal e tal. Quando você vai usar o Photoshop pela primeira vez, o Photoshop também dá um manual de uso para você. Essa heurística, 10ª heurística de Nielsen, é um manual de uso da plataforma, entendeu? Então, você, por exemplo, quando você entra no site do governo, aparece lá tudo, questão de acessibilidade, aparece mapa de navegação. Então, seria mais ou menos isso, você mostrar para o usuário como é que usa a plataforma, né? Como que você usa, para que serve esse botão, entendeu? Olha, esse botão aqui de sininho é para você receber as notificações, aí aparece. Atenção, suas notificações irão aparecer aqui para você. Você coloca lá um pop-up. Pop-up não, coloca um balãozinho, uma setinha, coloca lá. Suas notificações recentes. Aí aparece lá no ícone do perfil. Seu perfil para configurações de usuário. No seu histórico. Aqui está o seu histórico de navegação. E aí você instrui o seu usuário a fazer uma primeira leitura, uma primeira abordagem aí. Então, eu agradeço vocês pelos 40 minutos que você passou aqui comigo. Deixa o seu like, compartilha com seus amigos aí interessados na área de design. O design de interface é uma área que tem crescido muito, que encontra muita remuneração fora do nosso país também, um profissional muito valorizado. Eu sou designer de livro, buscando uma experiência
em interface gráfica, porque eu acredito que vai somar na minha carreira, vai somar na minha profissão. E acredito que essa habilidade de design de interface vai acrescentar também, essa minha experiência em diagramação vai acrescentar também design de interface. Acho que há uma recíproca, né? Eu sou diagramadora, eu sou formada em design gráfico, design de informação, eu tenho um mestrado, eu tenho experiência em docência. Então, tudo isso que vocês viram aqui hoje, na verdade, foi compartilhando um pouco de todo esse talento que eu tenho para a docência, porque foi uma habilidade que eu desenvolvi no meu mestrado, né? A habilidade de docência, a habilidade de comunicação visual eu adquiri em toda a minha experiência com criação de adesivos, porque eu tenho experiência em criação, confecção de adesivos em gráfica, para empresas grandes, como a Whirlpool, com grandes corporações internacionais, multicorporações, entendeu? Multinacionais, como a Whirlpool, por exemplo. E que eu fiz adesivo, fazia placa e adesivo para posto também. Então, e também tenho conhecimento na área de diagramação, porque fiz muitas revistas interativas, né? Revistas lá com um botão que você clica e abre o link lá no YouTube para você escutar a música. Então, agradeço o tempo que vocês passaram aqui comigo, foi um prazer enorme. Fica junto comigo, vem me seguir também. A gente não precisa. Você não tem obrigação de seguir, né? Você não tem obrigação nenhuma de seguir, nem de comentar, nem nada. Mas às vezes você tem uma dúvida e que eu posso ir atrás de solucionar. E gerar um conteúdo aqui para o YouTube e responder também a dúvida de vocês, tá bom? Agradeço muito. É isso aí, gente. Ó, tchau.